aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Violência urbana, eu não sou suicida, violência pobre morrer e fala que é bala perdida. Aí, menor, você tá vendo qual que foi? O cara que deu um tiro e fugiu logo depois. A roda cultural, ela é um movimento que não nasceu aqui. Aliás, roda cultural no sentido que a gente conhece aqui de Rio de Janeiro, ele é um movimento muito próprio da cidade do Rio de Janeiro. Embora a batalha de MCs é uma atração artística que não nasceu no Brasil, nasceu lá fora. Ela se popularizou mais na década de 80 em São Paulo. O hip hop chegou na década de 80 em São Paulo. E no Rio de Janeiro tem coisa de 10 anos para cá que o fenômeno ele realmente começou a crescer e se alastrou pela cidade, pelo estado, né? Assim, em termos conceituais, roda cultural ela era um conceito assim muito híbrido, muito, como é que eu posso dizer? Não existia assim uma definição clara. O que é a roda cultural? Simplesmente eram grupos que se encontravam na rua para fazer cultura. E ele girava em torno e o eixo desse fenômeno era a cultura hip hop, né? Então, como o hip hop ele é uma cultura muito solidária, então qualquer tipo de manifestação artística chegava bem na rua com o pessoal do hip hop. E assim nasceu o movimento, se popularizou por conta, quando começou pegou fogo o Circo Voador, a Fundação Missão Progresso, né? Existia ali, os jovens se encontravam ali para fazer as batalhas, aí pegou fogo o SIC e o pessoal foi para Lapa para poder continuar as atividades de batalha e tal, os encontros, né? O pessoal de Botafogo pegou aquele movimento e começou a partir daí então transformar isso num encontro mais periódico. Começaram a enxergar isso, o valor, e começaram a Vila Isabel, EMEA e por aí vai. Aí no início eram mais ou menos umas 5, 6 rodas culturais. Elas se organizaram dentro de um coletivo chamado CCRP, que é Circuito Carioca de Ritmo e Poesia, né? E esse coletivo basicamente era formado por essas 6 rodas. E no momento que eles nunca tiveram assim, a intenção acho que nunca previram também que esse negócio fosse crescer tanto, né? E de 2, 3 anos para frente, o negócio se alastrou de tal forma que, enfim, ele tomou conta da cidade, entendeu? Eu me deparei com o movimento das rodas por ocasião de um projeto que a gente faz lá na Onda Carioca, que é a Praça do Futuro. E eu fui ao encontro dessas pessoas, né, desses coletivos, né, que cada roda cultural tem um coletivo de jovens de favela, de periferia, envolvido, produzindo na rua, né? Aí eu fui procurá-los, né? Aí comecei a perceber que os meus problemas eram os problemas de todo mundo. Uns mais, outros menos, né? E aí eu falei, temos que fazer alguma coisa, né, para poder superar esse quadro de resistência. E aí eu bati na porta dos fundadores do movimento da cidade, né, que é o CCRP, e perguntei para eles, vem cá, o que vocês estão fazendo para mudar essa realidade? Aí eles falaram, vamos fazer. Vamos fazer mesmo? Então tá bom, eu sou soldado, pode contar com a gente aqui e tal. Isso foi em 2014 para 2015, a gente fundou a roda. Em 2016 bati na porta deles. E aí então eu esperei alguns meses, não retornaram. Foi daí então que eu tomei a iniciativa de organizar um movimento a nível de Zona Oeste. Com um código de ética, definimos princípios, definimos objetivos, definimos um conceito. O que é roda cultural? É a primeira vez que isso aparece a nível de movimento, até a nível nacional, né? E aí definimos o que é roda cultural. Encontros comunitários de hip hop que acontece de maneira periodicidade, semanal, quinzenal ou mensal, na rua, que não atrapalha a circulação das pessoas. E no final a gente colocou, na minha maneira de ver, a cereja do bolo, né? Que é com responsabilidade de transformação do seu território, ou seja, política, né? Então a gente está falando de um movimento
que tem 3 componentes muito fortes: juventude da favela, né? Rua e política. E dentro desse caldeirão, o hip hop, que é uma cultura altamente subversiva, né? A partir daí, a gente foi conversar com a Secretaria Estadual de Cultura para poder apresentar o que estava acontecendo na Zona Oeste. E quando o secretário de Cultura do Estado, na época, isso em 2017, 2016 começou esse movimento de organização, 2017 já tínhamos a Zona Oeste organizada, já com estatuto, com projeto de circuito da Zona Oeste, né? A ideia era criar um circuito da Zona Oeste. E aí a gente já chegou no secretário de Cultura, falou para ele, ó, é isso aqui e tal. Aí o cara olhou assim e falou, pô, ficou impressionado, né, com o fenômeno. Falou, vocês conseguem fazer isso a nível de Estado? Aí eu falei, porra, a nível de Estado, Zona Oeste já foi uma dureza danada para fazer, né? Mas, por quê? Porque eu consigo fazer a ponte com grandes empresas para investir e esse movimento alavancar. Eu falei, então tá, eu vou topar o desafio. Saí do gabinete dele, isso em 2017, com esse desafio, né, de organizar o fenômeno a nível de Estado do Rio de Janeiro. E aí o buraco é muito mais embaixo, né? Você está falando de um fenômeno que tem uma capilaridade absurda, um fenômeno que em 2017 eram 64 rodas no estado, na cidade do Rio, em 2018 pulou para 98, cadastradas na prefeitura, fora o que não está cadastrado, que nasce toda hora, roda cultural, por tudo quanto é lugar tem roda cultural. E então é uma coisa muito complexa. E um fenômeno de muita resistência, né, que luta muito para sobreviver. E aí a gente topou o desafio, um secretário, né, falou, ó, beleza, eu vou sair da reunião, eu falei, ó, a partir de hoje eu estou com dever de casa, vamos nessa. Um decreto, que é o 44617, criado pelo Cabral, na época do Ocupa Cabral, que é um decreto que era o verdadeiro cabresto das rodas, que dizia o seguinte, todo mundo que for fazer um evento cultural na rua, no estado do Rio de Janeiro, precisa do nadopor dos órgãos de segurança. Você imagina só, se o moleque da favela, que é massacrado diariamente pela polícia, vai entrar num batalhão para pedir a benção para fazer a sua roda cultural. É evidente que isso não vai acontecer, né? Resultado, as rodas sempre ficaram na clandestinidade. Na clandestinidade estando, isso então chegava a polícia e pau neles. Então assim, eram milhares e milhares de ocorrências de violência policial em roda cultural a ponto de quebrar equipamento, a ponto de esculachar, prender e fazer miséria, miséria. O que é feito na favela é feito na rua com roda cultural, né? E aí a gente, um movimento marginalizado, fragmentado, muito complicado, né? Mas a gente definiu isso como um objetivo para a gente poder criar um ambiente mais favorável para a gente trabalhar, né, com tranquilidade. Então definimos o projeto do circuito e definimos a luta para a derrubada do decreto como 2 lutas importantes dentro do movimento. E aí a gente, no caso do circuito, a gente teve essa coisa com o secretário que fez com que a gente ampliasse o nosso escopo, e no decreto a gente manteve uma estratégia, batemos na secretaria para poder dialogar com eles, fomos na comissão de cultura da Alerj, conversamos com o Zaqueu, na época era o presidente da comissão, ele fez uma audiência pública, eu na frente de todo mundo lá, fiz uma apresentação, expliquei, todos os órgãos de segurança estavam lá, saímos da reunião com uma recomendação, uma indicação legislativa para o Pezão mudar o decreto, porque não havia necessidade alguma de você botar uma roda cultural dentro do caminhão. Roda cultural não é caso de polícia, roda cultural previne violência, porque é um trabalho de acolhimento, de afeto, né? Então a gente conseguiu sair dessa sessão, dessa audiência pública com uma indicação legislativa, isso foi para o governador e ele sentou em cima. Ao sentar em cima, a gente bateu na porta lá, e aí, vai soltar, não vai? Ignorou a gente. A reunião do movimento das rodas foi no Circo Voador, que eu provoquei junto com o secretário, na época era o Thiago Pamplona, secretário de Juventude do Estado. Ele falou, eu consigo furar esse bloqueio, tirar da gaveta do Pezão e assinar esse novo decreto. Fizemos uma reunião ali no Circo Voador, por dezenas e dezenas de rodas. Ele apresentou a minuta do decreto, saímos de lá, felizes, né?
E também não conseguiu. Aquela coisa recém-chegado, né, na militância. E aí, quando eu vi o objetivo do grupo era criar uma lei sobre declarando o hip hop como patrimônio cultural e material do Estado. Eu falei, isso aí para mim não serve muito não. Mas se eu puder colocar aí uns artiguinhos que vai ajudar nossas rodas, a gente fica bonito na foto. Aí escrevi 3 artigos, coloquei no projeto, ganhamos na primeira votação, unanimidade, ganhamos na segunda votação, unanimidade na LERJ, foi para o Pezão para sancionar, ele vetou os 3 artigos que eu coloquei. Exatamente os 3, né? Aí eu falei, putz, o buraco é bem mais embaixo mesmo, né? O cara sabe com quem está lidando, né? Sabe que essa juventude se organizar, se ela se empoderar, ela está na rua, ela é da favela, ela tem uma consciência social crítica, então isso aí é um negócio pesado. E aí, quando ele derrubou, quando ele vetou os 3 artigos, o processo a nível de Estado já estava muito avançado. Eu tinha formado já, no grupo do Facebook secreto, eu tinha mais de 150 rodas. Aí conseguimos, em 2018, foi desse ano, conseguimos a Lei 7837 de 2018, foi tudo sancionado, tudo bonitinho, tal. Zeramos as ocorrências. Zeramos. De janeiro para cá, de 11 meses, zero, praticamente zero. O projeto que a gente vinha costurando, né, transformar o circuito da Zona Oeste num circuito do Estado, conseguimos finalizar o projeto, né, a construção do projeto, vários eixos e tal, uma coisa bem sofisticada. Fui voltar para falar com o secretário, aí o cara já estava em outra, enfim. E aí a gente ficou com aquele projeto na mão lindo, né? E não conseguimos implementar, só que aí a gente resolveu pegar uma partezinha dele. Recentemente a gente está implementando, está em andamento o projeto do circuito Liga RJ, né? O primeiro circuito estadual das rodas culturais. Maior circuito de rua do mundo. São 117 rodas integradas em 24 cidades, em 8 núcleos territoriais. Eu vim falar um pouquinho dos problemas do Brasil e a bala traçante que corta o céu do Jardim. Tu sabe qual é que é? É a guerra civil. Aqui abrace seu amor e segure seu fuzil.